Bom dia, queridos, tudo bem? Sexta-feira de novo, hein? Passa rápido a semana, a gente em quarentena, parece que o tempo passa mais rápido. Parece que foi ontem que a gente teve aí, sexta-feira. Estamos aí de novo, continuando um pouquinho mais sobre classes gramaticais. Estou vendo ali no chatzinho que o pessoal está preocupado com a aula de verbo. Gente, verbo até o final do ano não vão ver, tá? Pode ficar tranquilo. É um assunto que não é muito importante, um assunto que a gente pode deixar para depois aí. Então a gente vai deixando o verbo passar um pouquinho. Brincadeira, hein? O verbo já teve, hein? Não vai, pelo amor de Deus, ali é brincadeira, hein? Deus o livre. Queridos, nós vamos dar andamento então à nossa aula de classes gramaticais, porque a gente tem algumas outras coisas importantes para comentar hoje ainda, tá? Primeiro a gente vai começar, gente, fazendo uma retomada das aulas anteriores. Por que isso? Porque depois da aula que nós tivemos sexta-feira passada, alguns alunos me procuraram no plantão e aí algumas dúvidas que surgiram no plantão foram muito interessantes. E aí eu queria trazer para a gente compartilhar. Na verdade não foram dúvidas assim muito, digamos, né, assustadoras, foram dúvidas bem pontuais. Mas também foram dúvidas interessantes, sabe por quê? Porque quando o aluno tem uma dúvida como essas que foram trazidas no plantão, a gente nota que o aluno começou a realmente fazer o raciocínio correto. As dúvidas foram bastante pontuais. Então dá para perceber que o aluno ele começou o raciocínio, ele travou em algum pontinho ali muito específico e a gente vai fazer isso hoje então. A gente vai solucionar esses pequenos probleminhas. E vamos também, né, a gente dar um passo à frente aí, porque tem bastante coisa para comentar. Então, jovens, para a gente começar a nossa sexta-feira aí, o famoso sextou, eu trouxe para nós, gente, um vocábulo especial que é a palavrinha bastante. Essa palavrinha bastante, ela é interessante para a gente comentar agora, porque além dela ter sido uma das dúvidas que os alunos questionaram lá no nosso plantão, ela também, gente, é uma palavra que tem 3 possibilidades com relação à classe gramatical. E como ela é uma palavra que é comum para nós no dia a dia, né? A gente usa o bastante de maneira bem tranquila, é interessante a gente parar para pensar qual é a classe gramatical da palavra bastante. Só a gente lembra aquela coisa que a gente comentava semana passada. A classe gramatical de uma palavra não é própria da palavra, ela depende do contexto. Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez com outras palavras na aula passada, exatamente a mesma coisa aqui. A gente vai procurar saber quais são as relações que a palavra bastante mantém, porque a gente sabe que as relações entre as palavras é um dos fatores, né, que define a classe gramatical dela, e também, gente, a parte do significado, a parte semântica. Defendo isso muito, gente, que semântica para a língua portuguesa, a parte do significado é uma parte fundamental também. Não adianta eu apenas aprender a gramática, a regra, né, aquilo que está pré-definido no livro chamado gramática, e não entender o contexto quando eu leio. Então eu tenho que interpretar também a ideia, sabe, que a palavra me passa. Então, jovens, olha só, atenção nessa que o prof fez para nós, tá? Eu coloquei um quadro aqui específico para a palavra bastante. Só que como eu já falei, né, gente, para qualquer palavra isso também é válido. Nós estamos dando uma ênfase ao bastante por ser uma palavra interessante. Mas no lugar do bastante poderia ter qualquer outra palavra, gente. As relações que as palavras mantêm, como está lá na primeira coluna, e a parte semântica, o significado, é uma situação, é uma estratégia que vale para qualquer vocábulo. Então, pensa com o prof uma coisa interessante. Quando a palavra bastante, gente, estiver relacionada a um substantivo, quando a relação dela, como está lá no quadro, for diretamente ligada a um substantivo, a gente tem que cuidar a parte semântica, por quê? Porque ela pode passar a gente uma ideia de quantidade, como está colocado ali na coluna para nós ali da semântica, ou uma ideia de característica. Então a palavra bastante, quando se relaciona a um substantivo, ela tem essas 2 possibilidades semânticas. Aí cabe a nós, claro, interpretarmos essa ideia lá no contexto que nos foi dado, e eu trouxe contextos para a gente analisar, e aí se eu chegar à conclusão que ela está me passando uma ideia de quantidade, olha lá na última coluna da classe, ela vai ser um pronome indefinido. Eu vou explicar melhor depois o que é ser um pronome indefinido, tá? Vou reforçar mais isso, mas um pronome indefinido é uma palavra que traz uma ideia, claro, de indefinição, né, gente? Ele é um pronome por estar relacionado ao nome, que é o substantivo, e indefinido pela ideia da indefinição. Mas olha que interessante ali também, gente. Ela pode vir a ser um adjetivo. Essa mesma palavra bastante, ligada também a um substantivo, ela pode vir a ser um adjetivo se caso ela passar uma ideia de característica, que é, né, a função do nosso querido adjetivo.
Os adjetivos, eles funcionam como características. Então, isso é, gente, uma parte gramatical, uma parte técnica. Agora, nós vamos ter que pegar o contexto para analisar e ver se a gente consegue entender isso ali naquele contexto. Mas olha que interessante depois na sequência. Se a relação da palavra bastante, gente, mudar, se em vez dela se ligar a um substantivo, ela passar a se ligar a um verbo ou a um adjetivo, aí nós já sabemos isso da aula passada também. Ela vai passar a ser um advérbio. Porque a palavra, gente, que mantém relação com o verbo ou com o adjetivo é o advérbio. Só que daí, claro, não esqueçamos a parte semântica, que ali no quadro diz para vocês que a ideia vai ser de intensidade. Então, olha que interessante a gente sempre levar essas duas situações paralelamente. Qual é a relação que a palavra mantém, com quem que ela se relaciona dentro do contexto e qual é a ideia que ela está passando para nós na hora da nossa leitura. Claro que isso aí cabe a nós também, repito, entender e interpretar aquele contexto. Maravilha? Mas então, só para fechar o raciocínio do quadro aí, da tabela. A palavra bastante, ela pode ser um pronome indefinido, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, dependendo de tudo que a gente comentou até agora. Então, olha só, o contexto, como eu sempre digo, para a gente poder entender. O nosso querido Lima Barreto, ele escreveu ali que o domingo, que tinha amanhecido nevoento, com o correr do dia se tornou claro e luminoso. Olhem agora. O calor bastante sensível não era de sufocar. Ali, gente, está o ponto interessante. Quando ele escreve o calor bastante sensível, eu tenho que entender que essa palavra bastante mantém uma relação. E com quem que essa palavra bastante, vocês estão acompanhando o prof aí, né? Manhã cedo aí, acompanhando o prof já. Com quem que a palavra bastante, gente, mantém uma relação dentro desse pequeno contexto que eu trouxe do Lima Barreto? Vocês notaram que a palavra bastante, ela tem uma relação com a palavra sensível? E sabe por que eu sei, gente? Porque quando ele escreve o calor bastante sensível, ele poderia não ter usado o bastante. Ele poderia ter falado o calor sensível não era de sufocar. Mas quando ele fala o calor bastante sensível, notem que ele quer atribuir a esse sensível uma ideia a mais. Quando ele fala que o calor era bastante sensível. E aí que está um detalhe interessante. Quem é o sensível? A qual classe gramatical pertence o sensível, que é a quem o bastante está relacionado? Vamos fazer uma perguntinha que não quer calar. Sensível, queridos, é um substantivo na visão de vocês? Vocês entendem a palavra sensível como sendo um substantivo? Não, né? O substantivo, como a gente comentou também sexta passada, ele é uma classe gramatical que serve para dar nome para as coisas. E a palavra sensível, nesse contexto aqui, ela não está sendo usada como o nome de algo ou o nome de alguém. Pelo contrário, a palavra sensível está sendo colocada, como a gente percebe, gente, como uma característica de algo ou uma característica de alguém. Então, na verdade, a palavra sensível está empregada como um adjetivo. Ela é uma característica, queridos, olha lá a animaçãozinha para nós, ó, lá da palavrinha calor. Então, a partir do momento que eu reparei que a palavra bastante está relacionada à palavra sensível, e que o sensível, por sua vez, é um adjetivo lá do substantivo calor, volta na tabela e me diz, qual é a classe gramatical com a qual a palavra bastante foi empregada nesse contexto pelo autor? Como um advérbio. Exatamente pela relação, a tabela já diz isso. Se o bastante mantém uma relação com o adjetivo, ele vai ser um advérbio. Isso é regra, isso já foi pré-definido pela gramática. Mas olhem que interessante também lembrar sempre da questão semântica. Um calor bastante sensível, gente, é uma ideia de intensidade. Ele está intensificando essa característica do calor. O calor não é apenas sensível, ou até de repente pouco sensível, ele é bastante sensível. Então há uma intensidade atribuída àquela característica. E é assim que funciona, gente, classe gramatical para nós em língua portuguesa. Repito que a palavra bastante é a palavra da vez, mas poderia ser um outro vocábulo qualquer. Eu teria analisado a relação dela também, teria analisado a parte semântica dela e teria concluído a classe gramatical a qual ela pertence. Maravilha? Tudo certinho? Estamos entendendo? Estão bem acordados já? É cedinho, mas nós temos que pensar aí, povo. Força aí, força aí. Deixa eu mostrar a vocês um outro trechinho, tá? Dessa vez da Clarice Lispector, em que ela escreve também usando bastante, mas numa situação diferente. Ela diz ali, gente, que já então
eu me transformara numa mocinha alta, pensativa, rebelde. Tudo misturado, olha agora, tudo misturado a bastante selvageria e muita timidez. Olhem que interessante o bastante que a Clarice Lispector empregou no trecho dela, no texto dela. Quando ela fala que era tudo misturado a bastante selvageria, vocês entendem que o bastante está ligado à palavra selvageria? Porque não é com selvageria, não é tudo misturado a selvageria, mas é misturado a bastante selvageria. Então notem agora que a palavra bastante está conectada a essa palavra selvageria. Eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou tentar descobrir qual é a classe gramatical da palavra selvageria, assim como eu descobri a classe da palavra sensível no exemplo do Lima Barreto, para depois eu descobrir o que o bastante pode ser. Só que vocês notaram que a palavra selvageria que Clarice Lispector usou, gente, está empregada como um substantivo, que quando ela fala que é tudo misturado a bastante selvageria, selvageria representa algo. E se a palavra selvageria representa uma coisa, representa algo, gente, ela é um substantivo. Então olha que interessante, a uma conclusão nós já chegamos. O bastante da Clarice Lispector não é mais um advérbio igual o bastante do querido Lima Barreto, porque as relações já mudaram, como já se comentou lá na semana passada, que a mudança das relações, ela interfere diretamente na classe da palavra. Só que agora tem um problema. Ela estar ligada ao substantivo selvageria abre duas possibilidades, como está na tabela. Ela pode ser, então, agora um pronome indefinido, ou ela pode ser agora um adjetivo. E aí, gente, como é que eu sei se o bastante da Clarice Lispector, por estar ligado a um substantivo, se ele é um adjetivo ou se ele é um pronome indefinido? Pela semântica. Chegou o momento, gente, que a semântica é fundamental. Eu só vou conseguir escolher uma entre as duas se eu interpretar a ideia que a autora quis passar. Então pensa com o prof. Quando ela fala que ela se transformara, né, numa mocinha alta, pensativa, rebelde, e tudo isso misturado a bastante selvageria, vocês entendem isso como uma ideia de característica da selvageria ou como uma grande quantidade de selvageria? Notem que bastante selvageria é uma ideia de quantidade, gente. E aí, conforme o que a gramática já pré-definiu, conforme, claro, né, cada conceito das classes gramaticais, a ideia da quantidade não cabe ao adjetivo, a ideia da quantidade caberia no máximo a um numeral. Senhor, mas você não colocou numeral na tabela. É que primeiro que o bastante nunca pode ser numeral, gente, porque numeral, até aproveitando já para a gente depois a gente vai falar sobre isso, mas o numeral ele tem que ser uma quantidade exata. E quando ela fala que é misturado a bastante selvageria, eu sei que a quantidade de selvageria vai ser grande, mas eu não sei exatamente quanto. Então o numeral não pode atuar nesse momento. E aí por isso ficamos com o nosso querido pronome indefinido. Beleza, povo? Então é mais ou menos assim, quer dizer, é assim, eu digo mais ou menos assim porque, né, a gente está aí conversando e tal, mas é assim que funciona, gente. Nada muito misterioso, a gente só tem que ter, claro, os conceitos de cada classe gramatical, saber o que é um adjetivo, para que ele serve, um advérbio, mas aí na hora da prática ali pegar o texto e analisar relações e tudo mais. Fechou, queridos? Tudo certinho? Qualquer coisa a gente manda a perguntinha ali no chat, tá? Que aí o prof, quando tiver um tempinho, vai ali, olha, se de repente a gente tiver como responder, eu respondo, tá? Eu até estou vendo ali que tem uma colega, Rafa, está perguntando se dá para trocar o bastante por muitos, né? Eu posso trocar por muitos para saber se é adjetivo? Na verdade, gente, isso que a colega perguntou é verdade, tá? Só que tem que cuidar um detalhe. Quando a gente troca o bastante por muito, isso é possível em qualquer uma das situações, inclusive no caso do advérbio. Claro que a colega perguntou o plural, né? Trocar por bastantes, trocar por muitos, colocar no plural. Só daí cuidado que tanto adjetivo quanto pronome são variáveis. Então tentar trocar um bastante por um muito e colocar um muito no plural, até para ver se a palavra é variável, é válido, é legal. Só que isso descarta apenas o advérbio, que é o cara invariável. Ainda sobrariam o adjetivo e o pronome. Então a estratégia é interessante? É. Só que nós precisamos daí, na hora de perceber que o bastante ele é variável, que eu posso passar para bastantes ou para muitos, como a colega sugeriu,
eu tenho que ainda cuidar se ele está trazendo ideia de quantidade para ser pronome ou ideia de característica para ser um adjetivo. Mas realmente a questão é válida, tá? Maravilha? Isso até faz relembrar o que a gente comentava na aula passada. O advérbio é uma classe gramatical invariável, enquanto adjetivo e pronome são classes variáveis. Isso é uma estratégia que dá para usar também no momento aí da situação da análise. Fechou? Maravilha? Beleza. Qualquer duvidazinha, se o prof por acaso não responder aqui no chat, se passar, depois aí entre uma aula e outra eu dou uma lida no chat de novo ali, tá? Se passou alguma coisa no início da outra aula eu trago para a gente conversar. Mas não esqueçam também do nosso plantão online, tá, gente? O prof está lá, sempre bonitinho, esperando. Rapaziada, tiver dúvida, acompanha o prof lá. Deixa eu mostrar então, gente, na sequência aqui, uma atividade para a gente fazer e uma atividade que envolve essa palavra bastante, com alguma coisa a mais do que a gente comentava agora há pouco. Então, acompanha o prof lá. Pega a tua caneta aí, pega teu lápis, risca aí, rabisca, ajuda o prof a raciocinar. Pede para a gente identificar primeiro a classe gramatical da palavra grifada naquele trecho. Um recortezinho do Lima Barreto que eu trouxe também. Aí depois a gente tem 4 sentenças na sequência, também com a palavra bastante, para a gente saber qual delas ou quais delas tem a mesma classe gramatical do bastante lá do trechinho do enunciado. Então, vamos por partes, tá? Lima Barreto escreveu o seguinte, que mas agora, relembrando as minhas impressões, sinto bem que ele tem bastante razão. Então, concorda com o prof que o bastante, povo do enunciado, como a gente já fez agora há pouco, ele tem uma relação com a palavra razão? Quando ele fala que ele sente que ele tem bastante razão, ele não sente que ele tem apenas razão. Ter razão é uma coisa, ter bastante razão é outra. Aí alguém pensa, professor, esse cara é um advérbio de intensidade, né? Porque bastante razão é uma intensidade. Não. Sabe por que não, gente? Porque, primeiro, razão não é verbo. Para que bastante fosse advérbio, ele deveria estar ligado a um verbo. E a palavra razão não é um verbo. Professor, mas o advérbio também não liga ao adjetivo? Sim, mas razão também não é um adjetivo, gente. Quando ele fala que o cara tem bastante razão, razão é uma palavra que representa algo. Assim como tem bastante dinheiro, tem bastante tempo, tem bastante vontade, ele tem bastante razão. Razão é um substantivo, queridos. E aí que vem um detalhe interessante. O fato de razão ser um substantivo abre 2 precedentes para o bastante. Ou ele é um pronome indefinido, ou ele é um adjetivo. E aí o que cabe a nós? Cabe a nós descobrirmos a ideia. Só que vocês já sabem, povo, porque quando o cara tem bastante razão, o bastante não está caracterizando a palavra razão. Ele não está dando uma característica para a razão. Ele está, na verdade, indicando uma grande quantidade de razão. Ele tem muita razão. Olha até a sugestão da colega trocar pelo muito. Eu trocaria o bastante pela palavra muita no feminino. Por que no feminino? Porque ela é variável. Ela tem que concordar com o substantivo razão que está no feminino. Então, ele teria bastante razão ou teria muita razão. Imagina trocar a palavra razão pela palavra, por exemplo, motivos, no masculino plural. Como que a frase ficaria? Eu teria que dizer que ele tem muitos motivos, ou ele tem bastantes motivos. Olha como ela varia tanto em gênero, no masculino e feminino, quanto em número, que é o plural. Só que aí que está o detalhe, gente. Como a colega sugeriu, essa estratégia é interessante para descartar quem? O advérbio. Mas e entre o adjetivo e o pronome, como é que eu decidiria? Pela ideia. Então chegamos à conclusão que o bastante que Lima Barreto usou naquele recorte está empregado como um pronome indefinido. Fechou? Então maravilha. Agora acompanha o prof. A primeira sentença, número 1, gente, diz o seguinte: já não havia tempo bastante para concluir a tarefa naquele dia. Olha só que interessante. A gente vai falar depois, agora no final dessa aula ainda, sobre o deslocamento do vocábulo, gente. Quando a gente escreve uma frase, escreve uma sentença, a gente coloca as palavras, cada uma no seu devido lugar. Mas nada impede que eu desloque uma palavra de um lugar para outro. Só que esse deslocamento, ele pode gerar, gente, uma alteração de relações ou uma alteração semântica. E todo mundo que está acordado bonitinho de manhã cedo, nessa sexta-feira, sabe que se mudarem as relações e que se mudar a parte semântica, a classe gramatical vai sofrer consequências também. Porque tudo está interligado.
Então, onde eu quero chegar comentando isso, queridos? Que vocês viram que a primeira sentença, ela diz que já não havia tempo bastante. Eu não estou dizendo que não já havia bastante tempo. Olha que diferença eu dizer que já não havia tempo bastante e que já não havia bastante tempo. É diferente, povo. Tudo bem que a palavra bastante, nesse primeiro contexto da sentença 1, está ligada à palavra tempo. E tempo é um substantivo. Pô, professor, mas então, de repente, a número 1 é igual à do enunciado. Porque assim como razão, lá no enunciado era substantivo, a palavra tempo, ali na número 1, também é um substantivo. Então, eu posso dizer que na 1, a classe gramatical do bastante é a mesma do enunciado. Tá, mas nós estamos analisando apenas um item, gente, que é a relação. Tudo bem? Compreendo e concordo que o bastante do enunciado, assim como o bastante da número 1, os dois estão ligados a substantivos. Mas não concorda com o prof que quando ele fala ali que já não havia tempo bastante, não é aquela quantidade enorme de tempo, mas o tempo suficiente? Olhem como eu posso agora, gente, substituir a palavra bastante pela palavra suficiente e dizer que já não havia tempo suficiente para concluir a tarefa naquele dia. Então, aonde nós chegamos? Chegamos a uma conclusão que se o bastante, gente, ele trouxer uma ideia de suficiente, ele não é um pronome indefinido, ele vai ser um adjetivo. Ou seja, bastante tempo traz para mim uma ideia de indefinição. Ah, o fulano ele tem bastante tempo. Tá, mas bastante tempo quanto tempo, né? Um tempo grande, uma quantidade grande de tempo, mas uma quantidade que eu não sei quanto é quando eu falo bastante tempo. Mas quando eu falo tempo bastante, eu já tenho um tempo suficiente, o tempo exato. Então, notem que na número 1, gente, a palavra bastante foi empregada como adjetivo. Eu sei que vocês entenderam, só que o prof gosta de insistir um pouquinho mais. E eu quero dar um outro exemplo bem pequenininho para vocês entenderem melhor ainda. Vamos pegar no lugar da palavra tempo, gente, a palavra dinheiro. Um exemplo bem clássico que a gente dá em aula sempre. Ter bastante dinheiro é ter uma quantidade grande de dinheiro, só que não se sabe exatamente quanto é. Aí cai no pronome indefinido. Agora, ter dinheiro bastante é ter o dinheiro suficiente, ter o dinheiro exato para determinada situação. E aí a gramática entende que o bastante passa a ser um adjetivo. Maravilha? Vale a pena substituir, gente, por uma outra palavra que seja sinônimo ali no contexto para tentar descobrir a classe gramatical. Fechou? Beleza? Maravilha? Qualquer coisa vão mandando ali, tá? O professor está acompanhando ali o chatzinho para, se possível, responder aqui dentro dessa aula mesmo. Se não, tranquilo, que o prof vai ler entre uma aula e outra e aí traz no começo da próxima. Fechou? Olha só, a número 2, gente, diz que muitos candidatos estudam bastante para concursos públicos. Agora mudou, gente, a situação. Porque agora, quando eu falo que muitos candidatos estudam bastante, eu estou vendo o bastante conectado ao verbo estudam. Porque esses candidatos, gente, eles não apenas estudam para concursos, eles estudam bastante. Então, agora, como o bastante tem uma ligação com o verbo estudam, ele não poderia ser a mesma classe gramatical lá do enunciado. E aí, só o fator relação já é suficiente. Porque como lá no enunciado a palavra razão é substantivo, e aqui na frase 2 a palavra estudam é verbo, relacionado a um substantivo e relacionado a um verbo é diferente. Então, esse cara da 2 é o nosso famoso advérbio de intensidade. Nada a ver com aquilo que eu procuro. Aliás, nenhuma das duas ainda, né, gente? A primeira é um adjetivo, a segunda é um advérbio. Não esqueça que o enunciado eu tenho um pronome indefinido. A número 13, que a maioria das pessoas considerou a declaração bastante forte. Olha que interessante também uma diferença das outras anteriores. Esse bastante da 3, gente, ele está ligado à palavra forte. Porque quando eu digo que a maioria das pessoas considerou a declaração, elas poderiam ter considerado a declaração apenas forte, mas elas consideraram a declaração bastante forte. Então não era apenas forte, era muito forte, era bastante forte. Só que vocês não concordam com o prof que forte é um adjetivo? Vocês não concordam com o prof que forte é uma característica dessa declaração? Quando a maioria das pessoas considerou a declaração, ela considerou a declaração com uma característica que é ser forte. E aí vem o bastante para intensificar a característica. Repito, povo, todos vocês já sabem disso.
Qual é a classe gramatical do bastante da sentença número 3? Um advérbio da intensidade. Está relacionado ao adjetivo forte e está trazendo uma intensidade para essa característica. E não é o que eu procuro, né, gente? Lá em cima nós já vimos que o cara é pronome. Eu não quero adjetivo, como é o caso da 1. Eu não quero advérbio, como é o caso da 2 e 3. Eu quero um pronome. Então vai sobrar o item 4, a sentença 4, para a gente poder, então, chegar à conclusão que elas são iguais. Mas acompanha o prof, acompanha lá. Diz que a professora disponibilizou bastante material para a pesquisa. Vocês notaram que agora o bastante está ligado à palavra material? E vocês entendem que material representa algo? Quando a professora disponibilizou, ela disponibilizou algo para essa pesquisa. E o que é o algo que ela disponibilizou? O material. Então a palavra material, queridos, está empregada como um substantivo. E o bastante tem uma ligação direta com ele, porque a professora não disponibilizou material, ela disponibilizou bastante material. Aí que está um detalhe interessante. Vocês notaram que além de o bastante estar ligado ao substantivo material, ele está trazendo uma ideia de quantidade, exatamente como é lá em cima, quando o cara tinha bastante razão, aqui nós vamos ter bastante material para poder fazer a pesquisa, já que a prof, né, disponibilizou esse material para nós. Então aqui nós temos a mesma situação. Aqui nós temos o querido pronome indefinido. Não é à toa ali que o gabarito que está girando para nós lá é a letra E. Apenas na sentença 4 nós temos a mesma classificação morfológica. Aliás, queridos, olha só, aqui no comando da questão fala a mesma classificação morfológica. Quando falar em classificação morfológica, é isso, tá? É classe gramatical. Não esqueçam que depois, na sequência, nós vamos entrar, gente, na parte sintática. Aí nós vamos ter classificações sintáticas para as palavras. Aí a gente fala em sujeito, objeto, essas coisas todas e tal. Aqui nós estamos trabalhando classe gramatical. Maravilha? Para fechar a questão, gente, um pouquinho mais, tá? Para insistir, já que nós acordamos, sexta-feira, amanhã cedo, né? Não custa a gente pensar nisso. Então, jovens, vejam que lá na número 1, eu frisei bem a questão da posição. Lá diz que já não havia tempo bastante. Não estou dizendo que já não havia bastante tempo. Olhem na número 4, pensando no mesmo raciocínio. A professora, gente, ela disponibilizou bastante material. Então, nós temos material de sobra. Nós temos uma quantidade grande de material para fazer essa pesquisa. Só que imaginem se a professora tivesse disponibilizado material bastante para a pesquisa e não bastante material. Se ela tivesse disponibilizado, gente, material bastante, ela teria disponibilizado material suficiente. Não sobraria material. Nós teríamos um material exato, um material suficiente para fazer a pesquisa. Nem a mais, nem a menos. Aí a gente entenderia o bastante como o quê? Como adjetivo, como a ideia de ser suficiente e não de ser uma quantidade grande e indefinida. Fechou? Maravilha? Então tá beleza. Seguindo nossa conversa, queridos, e aí vou dar uma olhadinha aqui, ver se não tem alguma coisa, tá? Rapidinho, vai olhar lá. Aqui nós temos ali, para usar o bastantes, tem uma regra para usar o bastantes. Nós temos uma regra para usar o bastantes, como eu estava dizendo agora aí, pô. Usar o bastantes é quando ele é ou um adjetivo ou quando ele é um pronome, que dele é variável. Então vamos voltar ali rapidinho, só para a gente ilustrar a pergunta, né? Lá em cima, na número 1, ele está como adjetivo, ele é variável. Se no lugar de tempo fosse a palavra horas, a gente falaria já não havia horas bastantes ou horas suficientes. Vejam que ele é variável. Ali embaixo também, se no lugar de material estivesse materiais, a professora teria disponibilizado bastantes materiais ou muitos materiais. Então notaram que o bastante ele é variável quando ele é adjetivo ou quando ele é pronome, porque ele está ligado ao substantivo, né? Esse é o grande plano da história aí, beleza? Ali tem outra pergunta dizendo se tem uma diferença entre utilizar o bastante e o bastante. Na verdade, existe uma diferença ali gramatical de usar o determinante, né? Quando eu falo o bastante, eu estou colocando ali um determinante com a palavra bastante, que seria o suficiente. Então, eu poderia dizer que já não havia tempo bastante ou já não havia tempo o bastante. Aí eu colocaria apenas o determinante ali, tá? Mas ela continuaria com a mesma ideia do suficiente, isso não alteraria em nada. Mas é uma opção também, tá? Utilizar o artigo ali, o determinante,
junto da palavrinha bastante sem problema algum. Fechou? Maravilha? Ali a colega está perguntando, indica a quantidade no mesmo nível de adjetivo. Lá na primeira, então, para fechar mais uma vez a questão, gente, quando não havia tempo bastante, é porque não havia tempo suficiente. Entendam que o tempo suficiente, ele não é um tempo indefinido. Quando eu falo, por exemplo, que nós temos que fazer uma atividade e eu passo para vocês um determinado tempo. Ó, pessoal, vocês têm que fazer essa questão aqui e para essa questão vocês têm apenas 2 minutos. Alguém poderia dizer, pô, professor, mas 2 minutos não é tempo suficiente. Então eu estou trabalhando dentro do limite dos 2 minutos. Por isso que quando eu falo que bastante é sinônimo, gente, de suficiente, ele não é um pronome indefinido. Porque o pronome indefinido não define qual é esse tempo. Bastante tempo pode ser 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Agora, o tempo bastante é aquele limite pré-definido, que seria, no caso, esses 2 minutos aí. Beleza? Então tá maravilha. Bom, então como eu disse aí, gente, continuando nossa aula, eu tenho uma outra questãozinha para a gente fazer, e agora vamos passar um pente fino pelas classes gramaticais. Jogo rápido, tá? Olhem só a questão. Pede para a gente assinalar o espaço indicado na tabela abaixo, vai surgir uma tabela aí para nós, com relação, queridos, à classe gramatical do vocábulo em evidência, num recortezinho da Clarice Lispector. O vocábulozinho é o mais, tá? Ela escreve que na manhã seguinte, no hotel, o amigo mandou mais flores. Eu quero saber qual é a classe gramatical da palavra mais. Para isso eu abri a nossa tabela, onde eu faço ali uma listagem completa, né, do nosso verbo, substantivo, advérbio, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Ao lado, gente, eu coloco a função de cada uma das classes, o que a gramática já nos pré-definiu. E aqui no caso do pronome eu coloquei algumas classificações, tá? Depois a gente vai comentar mais sobre outras aí. Mas eu coloquei ali pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, para a gente pensar junto agora. Então, jovens, prestem bem atenção no prof, para a gente fazer essa questão bem bonitinha. Nós vamos marcar lá no cantinho qual é a classe gramatical a qual a palavra mais pertence naquele contexto. Pergunta número 1, queridos. Vocês acham que mais está empregada como verbo no contexto? Quando Clarice Lispector escreveu que o amigo mandou mais flores, mais está empregada como um verbo, está indicando uma ação? Se alguém acha, povo, que mais está empregada como verbo, é porque realmente ainda não assistiu às aulas de verbo, hein? E nós já tivemos aulas de verbo, hein? Não vai me dizer que mais é um verbo, aí eu vou ver realmente que vocês não assistiram a aula de verbo. Então, mais não é verbo, gente, não está indicando ação. E outra, vocês entendem que mais seria um substantivo? Que essa palavra mais, a gente já está atribuindo um nome para alguma coisa? O amigo mandou mais flores. Mais, gente, representa algo ou alguém? Não. O que representa algo ou alguém é a palavra flores. Que quando o amigo mandou, ele mandou algo. E o que é o algo que o amigo mandou? Flores. Então, o substantivo é a palavra flores e não a palavra mais. Então, uma conclusão legal, aliás, 2 conclusões legais já nós chegamos. A palavra mais não é nem um verbo e nem um substantivo. Mas então, olha só que legal agora. Se por eliminação ela não é verbo nem substantivo, ela vai ser ou uma palavra ligada a um verbo ou uma palavra ligada a um substantivo. Lembra que a aula passada a gente fez um esquema, uma organização das classes gramaticais? E o prof colocou o verbo lá no topo e do verbo descia o substantivo, advérbio e outras classes? Tem esse esquema lá no slide da aula passada, tá? Só procurar lá se vocês não lembram. E aí o que acontece? Se a palavra, gente, não é o próprio verbo, ou se a palavra não é o próprio substantivo, que são os 2 líderes, ela é uma palavra ligada aos líderes. As outras classes gramaticais, que é advérbio, artigo, adjetivo, numeral e pronome, são palavras ligadas ao verbo ou ao substantivo. Então existem os líderes e existem os seguidores desses líderes. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir, que já descobrimos por sinal, a classe gramatical da palavra flores, que é a quem o mais está ligado, para saber se ela é um advérbio ou se ela é uma das outras ali para baixo. Todo mundo já viu que flores é um substantivo, que quando o amigo mandou flores, ele mandou algo. Então nós podemos descartar o advérbio lá, gente. Olha a função do advérbio, adicionar uma circunstância a um verbo ou adjetivo. Flores não é verbo, flores não é adjetivo, flores é substantivo. Então nós já eliminamos 3, estamos daqui para baixo. Ou a palavra mais, queridos, é um artigo, ou é um adjetivo, ou um numeral, ou um pronome. Vamos um por um rapidão. Artigo não é, povo, porque artigo serve para especificar ou generalizar o nome.
artigo definido, artigo indefinido. E quando eu falo mais flores, eu não entendo como uma especificação ou como uma generalização de flores. Eu estou entendendo aquilo mais como uma quantidade e não como uma generalização ou uma especificação. Também não poderia ser um adjetivo, porque quando ele fala mais flores, aliás, a Clarice Lispector fala mais flores, ela não está querendo caracterizar as flores. Ainda se fosse, sei lá, mais flores bonitas, bonita seria uma característica das flores, mas o mais não é uma característica, e o adjetivo ele serve para atribuir uma característica ao nome, e não é o caso. Aí vem um cara interessante, jovens, o cara chamado numeral. Só que olha aqui a função do numeral, é indicar uma quantidade exata. Se para indicar uma quantidade exata é a questão do numeral, mais flores quantas? Esse amigo, quando ele mandou mais flores, ele mandou exatamente quantas flores a mais? Não sei. Então, como é que eu vou chamar um cara de numeral, se numeral é uma quantidade exata, tanto que a matemática é uma ciência exata que trabalha com numeral, números, então eu não posso chamar o mais de numeral, e aí sobraria, então, ele ser um pronome. Já passei por todos, não é verbo, não é substantivo, não é advérbio, nem artigo, nem adjetivo e nem numeral. Então, ele só pode ser um pronome. E dentre os pronomes, gente, vamos destacar aqui no finalzinho, ó, o pronome indefinido. Porque nós já conhecemos, é nosso velho conhecido. Mais flores quantas? Não sei, por isso um pronome indefinido. Fechou, queridos? Maravilha? Marca o gabaritinho lá embaixo, ó, pronomezinho indefinido, repetindo, tá? Possessivo indicaria posse, eu não estou falando minhas flores. Né? O pessoal indica pessoa e a palavra mais não indica uma pessoa, não é tipo eu, nós, né, que são pronomes pessoais. E também não é um pronome demonstrativo, porque demonstrativo seria o este, o esta, aquele, aquela. Se tivesse falado que o amigo mandou aquelas flores, seria um pronome demonstrativo. Aquelas lá, estaria indicando as flores. Isso é um pronome demonstrativo. Fechou? Maravilha? E para concluir, queridos, essa primeira etapa, tá? Eu tenho uma observação que a gente já comentou agora no começo, mas só para reforçar. O deslocamento do vocábulo. Olha que interessante isso aqui, pô. Presta bem atenção para fechar a primeira aula. Diz que o professor, ele pediu que o aluno mesmo escrevesse o texto. O professor pediu que o aluno mesmo escrevesse o texto. Ou então o professor pediu que o aluno escrevesse mesmo o texto. Ou melhor ainda, o professor pediu que o aluno escrevesse o mesmo texto. Vocês notaram que eu desloquei a posição da palavra mesmo? E não foi um deslocamento tão assim, gente, brusco. Foi um deslocamento próximo. Uma palavrinha para cá, uma palavrinha para lá. Mas, jovens, esse pequeno deslocamento provocou mudanças de relação e provocou mudanças de significado e provocou, consequentemente, mudança morfológica. Mudou a classe gramatical. Então, concluindo, o primeiro mesmo, gente, está com a ideia de próprio. Quando diz que o professor pediu que o aluno mesmo escrevesse o texto, ele pediu que ele próprio, ele mesmo, ele próprio, o aluno, escrevesse o texto. A gramática entende que quando o mesmo representa a ideia de próprio, eu mesmo, nós mesmos, nós próprios, ele vai ser um pronome demonstrativo. Porque demonstrativo é como se estivesse apontando, sabe? É eu mesmo, é ela mesma, somos nós mesmos. Eu estaria apontando para essas pessoas, demonstrando quem são as pessoas. Por isso um pronome demonstrativo. Mas olha ali a segunda. O professor pediu que o aluno escrevesse mesmo o texto. Ele não pediu que o aluno mesmo escrevesse o texto, tipo, ele mesmo. Mas ele pediu que o aluno escrevesse mesmo. Vamos dizer que o aluno estava, né, indefinido. Ah, escrevo ou não escrevo? Escrevo ou não escrevo? O professor, não, você deve escrever mesmo. Então, vocês notaram que o mesmo agora está com a ideia de realmente? O professor pediu que o aluno escrevesse mesmo o texto ou que o aluno realmente escrevesse o texto. Aí nós temos um advérbio. Até porque está ligado ao verbo, né? Escrevesse mesmo, escrevesse realmente. Ligado ao verbo é advérbio, né? E ali no finalzinho diz que o professor pediu que o aluno escrevesse o mesmo texto. Agora nós mudamos a relação. O mesmo não está ligado ao aluno e não está ligado ao verbo escrevesse, mas o texto agora, o mesmo agora está ligado ao texto. E quando o professor pediu que o aluno escrevesse o mesmo texto, escrevesse um texto igual. E aí a gramática entende que o mesmo passa a ser um adjetivo. Olha que interessante a palavra mesmo, né, queridos? Ela pode ser um pronome demonstrativo, com a ideia de próprio, eu mesmo. Pode ser um advérbio com a ideia de realmente, ele realmente fez, ele fez mesmo. Ou o adjetivo, quando o mesmo ele é sinônimo de igual. Ah, o cara fez o mesmo texto, ele tem a mesma idade que eu, então esse mesmo como igual cai na classe de adjetivo.
Fechou? Essa é a nossa primeira aula, então. Aqui está o nosso roteiro de estudos, tá? PV 1000, lembrando, extensivos matutinos. PV 500, terceirões extensivo noturno. Fechou? Aqui, gente, ó, a lista de questões no estudos já está lá, já está disponibilizada para essa aula 17. Mãos à obra. Valeu? Vamos tomar uma aguinha aí, já voltamos para o segundo momento.